Recomeçando, o assunto um tanto quanto polêmico, não polêmico no sentido de não o estudarmos, mas polêmico no sentido de sua dificuldade. Como eu disse a vocês, eu gosto de falar de assuntos que unem a minha experiência prática à doutrina espírita. O assunto de hoje, eu não posso dizer que não tenho uma experiência prática, mas é um assunto do qual eu tenho muita dificuldade, e acredito que muitas pessoas tenham. O tema é o perdão como caminho. Na verdade, dessa vez eu não fiquei procurando em livros, nada. Dessa vez eu peguei o programa Transição, o programa de número 231, que são vários palestrantes, pesquisadores espíritas, especialistas de saúde física, mental, espiritual, e tentei fazer um apanhado para a gente conversar desse assunto da maneira mais simples possível, para não ficarmos confundindo o perdão que eu posso dar com o perdão de Jesus. Nós precisamos entender uma coisa muito importante: Deus está em nós da maneira que nós somos, da maneira que somos hoje. Então eu posso perdoar com a capacidade que tenho hoje, e nós vamos correndo atrás de conhecimento, tá? Esse conhecimento somado à experiência em busca do amor faz com que nós possamos, de tempos em tempos, estar revendo nossos princípios, nossas maneiras de ver, principalmente num mundo como o de hoje, no qual as transformações são extremamente rápidas, né? Hoje o mundo anda conectado, entre aspas, na minha opinião, porque vejam, um garoto chega para mim e diz: olha, eu adicionei 500 amigos no Facebook hoje. E eu fico pensando, eu vou fazer 53 anos, eu não tenho 500 amigos, né? Se for sem o Facebook, eu não tenho 500 amigos. Então significa que quando eu toco nessa palavra amigos, a conotação que eu dou a amigos é muito diferente desse jovem de hoje, né? Ele vê amigo de uma maneira e eu vejo amigo de outra maneira. Mas vejam, o interessante da internet é que as pessoas se conectam e se desconectam. Cada vez que conectam, vão ampliando os seus amigos. Agora vejam, na nossa vida particular, né, os amigos particulares, nós conectamos. Mas se de repente essa relação não vai bem, eu preciso me desconectar daquela pessoa. Desconectar pessoalmente é complicado. Às vezes eu tenho até que mentir para não ficar muito chato, tenho que arranjar uma saída aqui, uma saída lá. Na internet não, pum, apaga e pronto. Tá? Então nós temos que entender que talvez a internet chame mais atenção pelo desconectar do que pelo conectar, porque aquele menino que conseguiu 500 amigos num dia só e perdeu um, no outro dia ele vai ter 499 mais 500. E quando esse desconectar é pessoal, né? Um casamento se acaba, um garoto briga com o outro, é totalmente desconfortável. E na internet não, dá o delete lá, o bicho chato, já tira o cara de lá. Não tem que dar explicação nenhuma. E hoje em dia, né, também ninguém se sente ofendido em ser desconectado, porque também desconecta muito, não é? Bom, Jesus disse: quantas vezes Pedro perguntou a Jesus, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis aí uma frase de Jesus que mais deveria atingir a nossa inteligência e falar mais alto ao nosso coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está resumido, tá? Então vejam, olha que interessante que no comentário do Espírito,
Ele fala que atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Mas vocês notaram que ele usa a palavra inteligência primeiro do que falar mais alto ao vosso coração? Por um motivo simples. Quando eu sou levado pelas emoções, totalmente levado pelas emoções, não há inteligência no mundo que me segure no ímpeto, nas palavras que eu vou dizer que não deveria, tá? Então, na verdade, a razão deve acompanhar de perto a emoção. O ideal seria que trabalhássemos a nossa emoção e aumentássemos a nossa inteligência através das experiências, através dos estudos, através da mente aberta, né? Quem tem ouvidos de ouvir que ouça, quem tem olhos de ver que veja, tá? Mente aberta, sem ficar com velhos conceitos ou preconceitos traçando a vida dos outros, e com isso a pessoa não fazendo o que queremos, e aí nos magoamos, ficamos chateados, e aí entramos em processos um pouco mais doloridos. Bom, mágoa e culpa, tá? São dois componentes importantes do perdão. A mágoa, tá? Eu tenho que trabalhá-la para desculpar o outro. E a culpa, eu tenho que trabalhá-la para desculpar a mim mesmo. Agora vejam, mágoa e culpa, existe aqueles que têm e existe aqueles que acham que não têm, tá? Parece que mágoa e culpa desqualifica a pessoa. E não é assim. Mágoa e culpa fazem parte do nosso processo evolutivo, principalmente nós espíritas, que temos a pretensão de ser perfeitos, porque estudamos muito e batemos muito a cabeça por isso, sofremos muito com esse tipo de coisa. Não há nada de errado em ter mágoa, em ter culpa. Por quê? Alguém me fez um mal, eu me senti ofendido, e daí? Ou eu sou tão bom que não posso me sentir ofendido? O ideal seria estar num ponto evolutivo tal que eu não me sentisse ofendido. Aí eu não teria que perdoar, seria muito mais simples. Mas, dizendo Álvaro, né, dizendo de mim, eu ainda me sinto ofendido nos meus direitos, na minha maneira de pensar, quando eu crio expectativa com alguém e essa expectativa não vai como eu gostaria que fosse. Mas a mágoa e a culpa, elas fazem parte do nosso processo de convivência. Nós aprendemos com a mágoa e a culpa. Aliás, é interessante notar que nós espíritas, que acreditamos no processo reencarnatório, que acreditamos na justiça e no amor divino, quando se refere ao fato de nos dar oportunidades e não punições, tá? Nós temos que ver que mágoa e culpa não estão só circunscritas a essa vida. Elas podem estar vindo lá de trás, porque eu, egoísta e orgulhoso, não quero às vezes fazer as pazes com alguém por me achar certo. Mas o que tem eu estar certo? Tá? Simplesmente a minha consciência está tranquila. O fato de eu estar certo não significa que o outro está errado, porque o outro vê o mundo da maneira dele e não da minha. Tá? Talvez ele se ache certo e eu errado. Vejam a etimologia da palavra mágoa. Má água, tá? Mágoa vem de má água, água ruim. Então, quando eu estou guardando mágoa em mim, é como se estivesse dentro de mim um rio de coisas ruins, de coisas negativas, de coisas que não me fazem bem. Então, mágoa, má água,
trazemos para os nossos sentimentos e emoções, más sentimentos. Agora, isso dentro de mim pode ser uma xícara, um balde ou um rio, dependendo da proporção que eu dou a isso, tá? Volto a frisar, mágoa e culpa não nos desclassificam como seres que somos. Nós temos que lembrar que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde o mal é forte, onde o bem também é forte, mas onde tudo é relativo. Eu não faço todo o mal que eu gostaria de fazer às vezes, porque eu tenho um senso moral. E também não faço todo o bem que eu gostaria de fazer às vezes, porque ainda não alcancei esse patamar. Às vezes, a gente fala com alguém, precisa de uma ajuda na hora, e chega para o vizinho, vamos supor, meu carro quebrou, meu filho ficou doente e eu preciso correr. Eu chego no vizinho e falo, puxa vida, você pode me dar uma carona? Lógico, claro, multa aí, vamos. Se precisar de mais alguma coisa, eu estou ali. Ou eu posso chegar no vizinho e falar, bicho, está complicado, você me dá uma carona? Pô, rapaz, eu dou, mas você está enchendo o saco, hein? Tá? E isso eu também posso fazer com o outro, certo? Então são maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Na verdade, a atitude vai acontecer tanto de um quanto de outro. O problema é que existe a atitude de solidariedade e aquela atitude que prende aquele que foi beneficiado a quem beneficiou, como se fosse uma dívida que ficasse, né? Agora, mágoa e culpa, elas podem ser importantes para a nossa transformação, tá? Se eu aprendo a lidar com a mágoa e aprendo a lidar com a culpa, me adequando. O grande lance da vida é a adequação, no sentido de que eu tenho que me adequar às situações que acontecem. Vejam, há 10 anos atrás, conversando com os meus filhos, não, isso faz mais, há uns 20 anos atrás, conversando com os meus filhos, eu disse lá uma coisa que eu não me recordo agora o que é. Depois de um tempo, nós estávamos jantando, comendo uma pizza juntos, e eu disse uma outra coisa. E meu filho contestou, pai, não foi isso que você me falou lá atrás. Falei, quanto tempo mais ou menos já passou? Ah, passou uns 10, 15 anos. Tempo suficiente para eu poder mudar de ideia. Muito bom, porque se depois que passou 10, 15 anos, eu tivesse com a mesma ideia lá de trás, pode parar. Estou virando uma múmia, né? Entra no múmia, como é que é? Nasce como múmia, vive como múmia, morre como múmia. Só passa pela vida e não vive, né? Bom, da mesma maneira que nós aprendemos com a mágoa e com a culpa, nós temos que ver também que a mágoa e a culpa, elas podem se tornar uma situação cáustica, venenosa, impedindo e subtraindo a nossa vontade de viver, tá? Porque vejam, se eu estou magoado, eu vou falar da água como todo domingo eu falo, eu tenho que tomar muita água por causa de um medicamento que eu tomo à noite, de manhã eu acordo uma ressaca danada. Então vejam, se eu estou aprendendo com a mágoa e estou aprendendo com a culpa, significa o quê? Eu estou aprendendo a me magoar menos até chegar ao ponto que eu não me magoe mais. Chegando ao ponto que eu não me magoe mais, eu não vou ter que fazer todo esse exercício do perdão. Tá? Um exercício que fica aquele diálogo na minha cabeça, principalmente quando eu não estou perto da outra pessoa. Olha, se ele falar isso, eu falo aquilo. Se ele falar aquilo, eu falo aquilo também. E às vezes eu vou encontrar com a pessoa no dia seguinte,
Não estou sabendo como ela está se preparando espiritualmente para me encontrar, mas a minha cabeça está nesse turbilhão. Se aquele safado falar isso, eu devolvo aquilo. Se disser isso, eu digo aquilo. E se não der só da palavra, eu cato o bicho para o pescoço. Certo? Então vejam, chega no dia seguinte, eu vou encontrar com a pessoa vem, bom dia, tudo bem? Olha, eu te magoei uma vez lá, peço desculpas. E eu que nem um peru morrendo na véspera, e morrendo mesmo, né? Fazendo com que as células do meu corpo ficassem todas desacertadas, né? Cada uma fosse para o lado errado, por causa da emoção negativa que eu estava. Então, se eu tenho alguma coisa contra alguém, e vou encontrar com esse alguém, vamos só pedir a Deus que esse encontro seja bom. Mas não tem por que eu ficar aguardando esse diálogo. Eu vou deitar às 10, é 00:30, eu estou dialogando com o cara ainda, sem nem mesmo imaginar que ele já está lá dormindo gostoso, tranquilo, não está nem se preocupando. Bom, a antítese da culpa e da mágoa é o amor. O amor baseado no perdão. Tá? O perdão aí é chave para que nós possamos viver sem culpa e sem mágoa. Por que culpa? Tá? Mágoa, quando alguém me faz. Culpa, quando eu faço. E eu preciso estar no ponto de me perdoar, lembrando que sou humano, tá? E como tudo nesse mundo é relativo, eu também sou, tá? E nessa relatividade eu erro e acerto. Às vezes eu erro em relação a uma pessoa que já nem lembra mais aquilo que aconteceu, nem se passa pela cabeça dela, mas eu estou carregando aquilo. Onde já se viu eu ter feito isso? Não sei o quê. Por causa de quê? Do orgulho. Tá? Nossa, onde já se viu eu ter feito aquela coisa errada? Onde já se viu eu ter errado? E essa ideia de perfeição e orgulho nos machucam, né? Nossa, onde já se viu eu ter feito errado? Fiz, tá bom. Se puder, vou lá, faço a reparação, mas faço a reparação comigo mesmo. Qual é essa reparação? Tomar consciência de que aquela atitude não foi boa e tentar não repetir. Tá? Em não repetindo aquela atitude que não foi boa, eu não vou estar sofrendo as consequências novamente. Tá? A palavra perdoar também, ela tem um sentido interessante, que perdoar é dar além de si. Tá? Perdoar é como se fosse doar mais de uma vez. Perdoar, continuar doando, tá? No nosso caso, espíritas, dentro daquilo que nós estudamos, doar além de si para o outro, para que nós tenhamos uma via de ida e volta. E é interessante que o perdão é uma caridade, tá? A gente acha perdão esforço, e não é. E aliás, o perdão é mais uma caridade que eu faço comigo do que com o outro, tá? Porque vejam, pode vir alguém pedir perdão a mim de uma atitude, eu achar essa atitude relevante hoje. Vamos ver, alguém fez um mal para mim há 5 anos atrás, e eu achei horrível o que a pessoa fez, mas passaram-se 5 anos, pode ser que a minha maneira de pensar hoje esteja diferente, e a pessoa está carregando aquela culpa com ela, até que vem e me pede perdão. Eu tenho 2 saídas, perdoar ou não, né? Agora a gente pode falar, eu perdoo mais ou menos. No caso do perdão, é como Jesus disse, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não existe mulher meio grávida, tá? Nesse caso também, ou a gente perdoa ou a gente não perdoa. A diferença está no seguinte, quando perdoo, além de eu estar bem, tirando aquilo da minha cabeça, porque eu vi que a pessoa entendeu hoje o mal que me fez, além disso eu liberto aquela pessoa. Quando ela olha para mim, eu não estou mais bicudo com ela,
eu dou um sorriso, eu estou alegre com ela. Então, além de me fazer bem, de não ficar carregando mais aquele espírito de vingança, eu ainda liberto a pessoa em relação a mim, em relação às suas novas atitudes. Vejam, um exemplo simples. Eu tenho uma história que é interessante. Tem um amigo lá de Barra Bonita, que eu estou sempre com ele, Paulo é o nome dele, e ele é cego. Certa vez, ele entrou na Caixa Econômica Federal para receber a aposentadoria dele, e ficou numa fila. E ele estava de óculos escuros. Como ele não nasceu cego, ele ficou cego depois, ele olha para a gente como se ele estivesse olhando no fundo dos nossos olhos, principalmente se ele tiver com o óculos escuro, que a gente não vê nenhuma anomalia nos olhos dele, tá? E ele estava lá, ele deu um passo atrás e pisou no pé de uma senhora. Ele foi pedir desculpa, a senhora nem deu tempo, virou para ele e falou assim: "Você é cego?" Ele falou: "Sou." Aí ela olhou: "Cego mesmo?" Falei: "Sou cego mesmo." E aí ela começou a conversar com ele. Aí ela perguntou: "Mas todo mundo na sua família é cego?" Ele falou: "Não, só eu." Aquele interrogatório: "Mas você nasceu cego?" "Não, fiquei cego depois." "Você tem filhos?" "Tenho uma filha." "E ela é normal?" "Não, ela voa." Não. Então, vocês vejam que coisa interessante. Ela colocou o cego como um anormal. Tá? Ele tem uma dificuldade, ele não é anormal, ele tem uma dificuldade física, tá? E não é anormal. E colocou a filha dele como descendente de um anormal, né? E eu achei a saída dele muito boa. Não, ela voa. Eu falei: "Paulo, eu vou levar essa historinha para todo lugar." Mas vejam, esse negócio de pisar no pé é interessante. Alguém vem e pisa no meu pé, mas aquele pisão rápido que você viu que a pessoa está assim meio atrapalhada numa fila, em alguma coisa. Aí a pessoa já vira: "Nossa, desculpa." Fala: "Tranquilo, sem problema, fique tranquilo. Eu entendi a situação." A pessoa notou na hora que cometeu um erro não intencional, mas que podia ter machucado o meu dedão. Na hora, ela já veio e pediu desculpa. E eu, naquele mesmo momento, aceitei. A recíproca disso é verdadeira. Eu piso no pé de alguém, noto o erro, peço desculpas. Aí, se a pessoa aceita desculpas, tudo bem, ela dá um sorriso, não fica com aquela cara amarrada. Agora, se eu piso na unha encravada de alguém, aquela que dói, né? Ou no sapato novo, principalmente se for de donzelas, tá? Aí esse perdão já vai levar um tempo muito maior, porque eu estou olhando: "Nossa, paguei 300 nesse sapato." Já começa a fazer uma diferença no bolso enorme, tá? Ou então, pisou na minha unha encravada, aquela que eu estou indo no médico para arrumar faz 15 anos e não arruma, tá? Então vejam o que acontece. Aí pode não haver o perdão. O nego atrapalhado pisou no meu pé, machucou tudo. Ou então: "Nossa, eu comprei o sapato ontem, olha o que esse safado fez com o meu sapato." Tá? Pode não haver o perdão. Ou pode ser que a pessoa, em vez de ser rápido, como nós falamos antes, tudo bem, pode ser que ela sente, vamos suportar, no cinema, ela sente na outra fila lá, e dê para eu ver a pessoa, eu olho para ela, aquele sorrisinho amarelo, e ela bicuda, entendeu? Ela não me liberta, e eu não me liberto da culpa, tá? Depois que a pessoa passou a meia hora, 40 minutos, eu falo: "Bom, eu também poderia ter pisado no pé de alguém." Aí quando eu olho para ela e ela dá um sorrisinho legal, o que acontece? Eu me liberto da culpa. Ela se liberta da mágoa e eu me liberto da culpa. Agora vejam, perdoar é um ato sobre-humano. E isso tem que ficar claro, que não é só o Super-Homem, o Thor, né, que são supra-humanos, que podem fazer isso. Perdoar é um ato sobre-humano, porque ele busca a dimensão do espírito que somos.
Se alguém pisou na minha unha encravada, a unha é do corpo, mas o perdão é do espírito, tá? Então eu preciso, para perdoar, dependendo da maneira que me senti ofendido, de um ato supra-humano, de um ato que saia da minha maneira de ser humano normal, tá? Então vejam, nesses casos aí em que nós conseguimos esse passo a mais, tanto a mágoa quanto a culpa estarão numa situação muito pequenininha na nossa vida, do tamanho de alguma coisa que eu possa levar comigo, tá? E não do tamanho de alguma coisa que me paralise, que não deixe que eu viva a minha vida, porque na verdade mágoa e culpa, como eu disse antes, são totalmente paralisantes. Elas fazem com que a nossa vida pare, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Quando Jesus disse dar a outra face, é outra coisa complicada. A gente fica achando que a gente é sparring de lutador de UFC, e não é exatamente assim. Eu não estou dando, o cara bateu na esquerda, eu dou à direita e digo bata. Bateu na direita, eu dou à esquerda e digo bate de novo. Isso aí é buscar autoflagelo. Quando Jesus diz de dar a outra face, é para que nós treinássemos e conseguíssemos não devolver mal com mal, né? Por exemplo, eu estou ali tranquilo, calmo, tranquilo, de repente vem um cara esbaforido, bravo, por que isso, por que aquilo, por que você isso, por que você aquilo. Se na hora eu tiver a mesma reação que ele vai falar um monte de besteira, tá? E que eu vou ouvir e guardar. Eu vou falar um monte de besteira que ele vai ouvir e guardar. Só que a hora que nós formos embora, as besteiras que eu falei, eu não vou lembrar, mas as que ele disse, eu vou demorar para perdoar. As besteiras que ele falou, ele não vai lembrar, né? Vice-versa, tá? Quer dizer, quem fala a besteira, a palavra rude, não lembra, dali 10 minutos esquece. Mas aquele que ouviu, se mexeu com alguma coisa nele, fica extremamente chateado. Então, dar a outra face é um treinamento de não devolver a força negativa que está voltada contra nós com outra força negativa. Nós vamos estar ampliando a potência dessas forças negativas, somando, multiplicando, só não vai estar diminuindo ou dividindo, tá? Então isso vai trazer consequências mais danosas. Dar a outra face é treinamento, tá? Não vamos achar que nós vamos sair daqui, alguém vem e fala um monte de coisa que a gente não gosta de ouvir, e a gente, olha, muito obrigado, meu amigo, tá? Talvez fosse o ideal, sei lá, mas é difícil, tá? Agora, não é porque não perdoamos uma vez, nos magoamos uma vez, que a vida acaba. A vida é incessante, continua a cada momento. Eu posso sempre refazer as coisas, não voltar no passado e refazer o passado, que é impossível, nem o passado de 1 minuto atrás eu consigo refazer, mas eu posso usar o meu presente para refazer a minha visão sobre aquele assunto, de tal modo que eu não sofra e não faça sofrer. Na verdade, é uma coisa interessante também que eu só queria fazer uma alusão rápida aqui. Perdoar ou não se sentir ofendido? Qual seria o ideal? Nós estamos acostumados com o perdão, porque nas religiões o perdão é muito colocado e parece que aquele que perdoa não está só se colocando dentro de um processo evolutivo de vida. Parece que aquele que perdoa vira um anjo. E não é assim. Perdoar seria, imagino eu, uma maneira normal de viver, tá? Agora, há também a possibilidade de não nos sentirmos magoados. Entender o outro é mais do que perdoar. Saber que o outro tem falhas, que o outro erra,
que o outro não é uma extensão de mim mesmo, que o outro vê a vida da maneira dele e não da minha. Talvez isso seja um passo acima do perdão. Então cabe a nós entendermos se não é mais fácil compreender o outro nas suas dificuldades e nas suas coisas boas, do que ter que ficar guardando mágoa para depois fazer todo esse exercício pesado que é do perdão. Na verdade, como eu falei antes, o orgulho nos impede muito de perdoar, porque o orgulho faz com que nos coloquemos acima do outro. Quem é esse cara para falar assim comigo? Quem ele está pensando que é? Você sabe com quem você está falando? Tá? Eu nem quero ouvir a proposição do outro. Eu simplesmente já julguei, você é menor que eu, não pode falar nada. Tá? E o perdão parte da humildade. Parte da humildade de que eu não sou melhor que ninguém. Ninguém precisa ser melhor que eu. Então somos pessoas iguais, sujeitas a erros e acertos aqui na Terra. Tá? Na verdade, o orgulho e o egoísmo, como já é dito nos livros espíritas, né? O perdão e o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. E é real. Uma pessoa orgulhosa e egoísta não consegue perdoar. Primeiro porque ela acha, tá, que a pessoa, quando pede perdão, ia ter que ficar pedindo a vida inteira. Ela quer receber aquilo a vida inteira. Ela compromete a pessoa com ela. Tá? Depois, porque a pessoa egoísta e orgulhosa não se dá o direito do perdão. Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão egoísta e orgulhosa que nem perdoa. Como se o perdão fosse obrigação. Perdão é um direito, ele está baseado no amor. Amar é um direito que eu tenho e não um dever. Tá? Então o perdão, perdoar e pedir perdão, é um direito que eu tenho, não é um dever. Tá? Agora, um psiquiatra, quando coloca essa proposição, ele coloca da seguinte maneira: na verdade, quando vamos exercitar o perdão, nós não estamos perdoando o outro, nós estamos perdoando a pessoa dentro de nós. Tá? Porque às vezes aquela pessoa cometeu um ato errado comigo, que eu julguei como errado, mas não comete mais com ninguém. Então eu peguei aquela imagem daquela pessoa por um ato isolado que ela teve comigo, tá? Então a imagem que eu tenho daquela pessoa na minha mente, no meu coração, pode não ser a imagem real. Então eu não lembro o nome do psiquiatra aí, mas ele disse isso: quando eu perdoo alguém, eu perdoo a pessoa que está em mim, tá? Não a pessoa que está fora. Porque quando eu perdoo a pessoa que está dentro de mim, aquela que eu estou carregando com a minha mágoa, eu tiro o meu peso. Tá? Não é que eu vou jogar o peso a ele de volta. Eu posso passar a ver ele com outros olhos, sabendo que outras pessoas também têm qualidades. Mas eu volto a frisar, sobre perdão, eu acho difícil essas atitudes, mas tem que ser treinadas. É assim que o nosso conceito de felicidade vai aumentar sempre. Tá? A falta do perdão, ela somatiza a mágoa e a culpa e as transforma em doença física. Tá? E doenças físicas graves. E ainda outra coisa, doenças mentais que levam à doença física e nós ficamos duplamente doentes. Tá? A mágoa com alguém que eu não consigo dirimir, o que acontece? Eu passo o tempo todo carregando aquele fulano nas minhas costas. Ele vai estar no churrasco no domingo e eu não vou estar nem almoçando. Aquele rapaz, aquele rapaz, aquele rapaz. Entendeu? Ele vai descansar à noite e eu não durmo. Aquele rapaz, aquele rapaz, aquele rapaz. Então vejam, nós acabamos ficando doentes. E depois há uma outra coisa interessante. Às vezes nós dizemos assim: ah, eu esqueço.
Mas será que esquecer é perdoar? Não é. Eu não faço o exercício do perdão. Eu apago da minha mente cognitiva um tempo para poder elaborar dentro de mim aquela situação, mas é necessário que eu volte no cerne da questão ali, porque senão eu tiro da minha visão consciente aquele mal que está me pegando e jogo para a minha posição inconsciente. Aí quando eu acho que está tudo bem, cada vez que eu olho aquela pessoa, ou alguém, ou uma situação semelhante, o meu inconsciente está puxando. Eu posso não lembrar conscientemente, mas eu sinto dor de barriga, eu sinto dor de cabeça, existem tipos de situações que eu não consigo lidar com elas. Então o que acontece? A culpa ou a mágoa estão aí, guardadas do inconsciente, porque eu tenho medo de chegar naquele ponto e tentar entender a causa e não ficar trabalhando efeito. Nós pegamos casais de namorados, marido e mulher, tá, que ficam tratando do efeito. Briga uma vez, briga duas, briga três, aí para... Não, peraí. Vamos sentar de frente, vamos conversar. Mas qual está sendo a preocupação? As brigas. Mas peraí. O que está vindo por trás das brigas? Eu estou escolhendo estar com aquela pessoa? Eu estou deixando aquela pessoa escolher estar comigo? Então a briga é só o efeito. E se eu for conversar só do efeito, é como eu tomar um remédio que só cuide do efeito. Tomo um remédio para febre, eu estou cuidando do efeito e não da causa, se for a garganta ou outra coisa assim. Tá? Então nós precisamos entender que essa briga do efeito causa muita mágoa e culpa. O ideal, na minha opinião, seria entrarmos no cerne da questão, entrarmos lá onde está a ferida do meu coração, da minha emoção, do meu companheiro, da minha companheira também, e trabalharmos aquilo que não está sendo dito. Porque o que está sendo dito já são as brigas. Mas às vezes eu estou brigando, usando palavras que estão dissimulando aquilo que eu sinto verdadeiramente. Tem uma coisa que o Santo Agostinho diz que é muito interessante: o passado do presente e o futuro do presente. Olha que coisa interessante. O passado do presente está configurado como mágoa e culpa. O futuro do presente como ansiedade. Isso é uma doença emocional muito complicada. Então vamos supor, primeiro casamento, a pessoa tenta tudo que dá, arrisca, mas o casamento não deu certo. E a pessoa sai lesada, machucada daquilo. Aí a pessoa, então ela traz do passado a mágoa, e ela sabe que também lesou, a culpa, tá? Então ela traz aquilo para o presente, é o passado do presente, tá? Aí o que acontece? Projeta para o futuro aquela ansiedade, sabe? Nunca mais eu vou ter um companheiro decente, né? Se for mulher, todos os homens são iguais. Se forem homens, né, é aquela coisa, mulher deve ter uns 500 gigabytes de memória, porque quando briga com a gente está falando coisa lá desde 2001, não é? Então, vejam, fica com essa coisa. Então eu fico achando que o meu futuro vai ser igual ao meu passado, só que entre o futuro e o passado está o presente. Por isso que eu digo passado do presente e o futuro do presente. No presente eu posso fatiar aquele elefante do passado e ir engolindo aos poucos, em vez de querer engolir o elefante inteiro, tá? E aí, fazendo esse trabalho no presente, em vez da ansiedade no futuro, eu posso ter fé, acreditar que pode melhorar. E tendo fé eu tenho coragem. Coragem é fazer aquilo que eu tenho medo, apesar do medo, baseado na minha fé.
Então nós temos que lembrar que o único tempo que nós temos é o presente. Mas esse presente está confundido com as emoções do passado e com as ansiedades do futuro. Agora, vejam, eu não mudo o passado, como o Chico Xavier lá fala, né? Mas eu posso recomeçar e mudar o meu futuro. E isso é real. Mas eu tenho que usar o presente para isso. Não dá para usar o passado e nem dá para usar o futuro. Uma coisa interessante que uma pesquisadora espírita colocou lá, eu vou colocar isso como afirmativa, é uma afirmativa dela, que eu ainda não sei se está certo ou errado na minha cabeça. Não há câncer sem mágoa e ódio, a não ser com uma exposição direta a uma patologia. Tá? Então vejam, uma pessoa que já traz em si a condição de desenvolver um câncer, a pessoa que é exposta a situações que possam desenvolver o câncer. Fora isso, ela coloca como mágoa e ódio, tá? Os produtores de diversos tipos de cânceres diferentes. Tá? É uma coisa para se pensar. Como eu disse a vocês, eu mesmo, como vi isso há pouco tempo, tenho uma certa dúvida, mas me parece muito lógico, tá? Mas é necessário dar uma pesquisada e ver se é assim mesmo. Outra coisa, esquecer, como nós falamos sempre, esquecer tem uma coisa interessante, né? Alguém vem para mim e fala assim, você me perdoa? Ah, eu te perdoo, mas de Deus você não passa. Quer dizer, eu esqueci, não foi comigo, foi com Deus. Aí eu tiro a minha máscara de carrasco, coloco em Deus e falo, Deus, ferra mesmo esse safado. Não? Né? E aí eu disse que eu estou perdoando, porque eu joguei nas mãos de Deus. É a mesma coisa que o cara está num campo de batalha, é aprisionado, tá para levar um tiro de um soldado, aí fala, nossa, me perdoe, o soldado fala, eu te perdoo, o outro te mata. Não vai mudar muito a coisa. Então, isso é uma coisa que a pessoa se distancia do fato em si. Tá? Ela acaba, isso eu já disse antes, que é importante retornar aos fatos, e é importante. Vejam, hoje você pega a internet e nós temos a nossa vida aberta na internet. Então a pessoa coloca lá, estou indo para o banho, está caindo água na minha cabeça, estou saindo do banho, estou fechando a porta da minha casa, estou na esquina de baixo. Nossa, isso para o bandido deve ser uma alegria, né? Ele sabe cada passo certo, é só ele fazer o caminho contrário, que ele vai chegar na casa da pessoa e levar o que quiser. Entendeu? Então, antigamente não. Principalmente num país como o nosso, que foi colonizado por católicos, antigamente a gente tinha o confessionário. Confissionário ou confessionário? Antigamente nós tínhamos o confessionário, era muito particular. A pessoa chegava lá no padre, olha, minha vida assim, 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 assado, tá? Mas aquilo, em tese, morria ali, tá? A minha vida não estava aberta a todo mundo. A minha vida estava ali no confessionário e eu abria àqueles que eu quisessem. A gente pega, eu trabalho muito com grupos de anônimos, é interessante o grupos anônimos, porque alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, dependentes de amor e sexo anônimos, MADA, mulheres que amam demais anônimos, porque é anônimo. Só que dentro desse anonimato, o quarto passo que nós usamos é fazer um destemido inventário moral de nós mesmos. E o quinto passo que nós fazemos é abrir esse inventário a Deus e a outro ser humano. Porque às vezes eu não consigo o feedback de Deus, a minha cabeça fica enrolando e achando desculpas, e outro ser humano da minha confiança pode me dar o retorno que eu preciso. Tá? Mas vejam, eu escolho aquela pessoa com a qual eu vou conversar e me abrir. No Facebook não dá, né? Como eu disse antes, talvez a gente tenha realmente tantos amigos para ficar deletando pelo menos um por dia, né? E essa vida aberta que nós temos hoje é muito complicada. Nós perdemos totalmente a nossa individualidade e nós ficamos comprando pacotes feitos, padrões.
Tá? Então vejam, se eu vou ser funkeiro, eu tenho que falar um português estranho, tenho que me vestir de uma certa forma. Se eu vou ser pagodeiro, mesma coisa. Se eu vou ser roqueiro, mesma coisa. Então nós compramos os pacotes prontos e nos adequamos a eles, bem ou mal, para podermos nos sentir aceitos. Tá? Então, por exemplo, quantos garotos não deixam de sair de casa no sábado à noite porque estão teclando com o amigo, com a amiga, com o namorado, a namorada virtual. Estão trocando o grande prazer de estar em contato com o outro pessoalmente pela coisa virtual, porque a coisa virtual é como nós dissemos, não quero, acaba, entendeu? E a coisa pessoal exige compromisso e comprometimento, o que a coisa virtual não exige. Jesus coloca uma coisa que também está resumido aqui, tá? Reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e esse o encerre na prisão, e que não saias de lá enquanto não tiver pago o último ceitil. Nossa, que Deus bravo, não é? Que Deus punitivo. Então vamos interpretar aí o que Jesus deu. Reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, ou seja, aquela pessoa com a qual eu guardo mágoa ou culpa, tá? Enquanto estás a caminho com ele, aqui na terra. Não ficar esperando para outra encarnação ou lá no nosso lar, aqui na terra, tá? Para que ele não te entregue ao juiz. Quem é o juiz? A nossa consciência, mostrando o erro, tá? E o juiz não te entregue ao oficial de justiça, o que representa o oficial de justiça, os espíritos que nos ajudam nas nossas encarnações, tá? E esse o encerre na prisão. O que é a prisão? O corpo físico. O espírito está mais liberto fora do corpo físico, e esse não se encerre, não o coloque na prisão, e não sairá de lá até pagar o último ceitil. Não sairá desse processo de reencarnações num mundo de expiação e provas enquanto não aprender a amar. E enquanto não aprender a amar, não aprende a perdoar. Então não há nenhum Deus punitivo. É uma lei de ação e reação trabalhando. Por isso que a gente sempre diz, cuidado no que lemos que vem lá de trás. Precisamos adaptar a nossa vida, a filosofia e a ciência de hoje, para que possamos entender essas palavras no dia de hoje, tá? Agora vejam, o perdão também pode ser bom para o outro, mas é essencial para quem perdoa. Uma pessoa que leva flores fica perfumada, mas aquela que recebe as flores pode jogar fora assim que recebeu, tá? Então levar é o grande ato, porque vejam, pode, eu sempre digo isso, pode o mundo todo me amar, mas se eu não exercer o meu direito de amor, se eu não amar, se eu não sentir a felicidade do amor, eu não entendo isso. Eu não sei o que é felicidade. Todo mundo me ama e eu estou triste, depressivo, atrapalhado, porque eu não conheço o amor. Eu só vou conhecer a alegria do amor a partir do ponto que eu execute esse amor. E há uma coisa interessante, nós trabalhamos o mês inteiro para receber o salário, não é? Nós recebemos o salário depois de termos trabalhado. Com o amor é a mesma coisa. Eu vou lá, pratico o amor e recebo o salário. Consciência tranquila, paz de espírito, tá? Precisamos entender também que nós temos o direito de vez em quando, errarmos. Nós não podemos ficar permanecendo no erro, tá? Mas nós temos o direito de vez em quando errarmos, porque também somos tão relativos nessa terra quanto os outros. A relatividade do bem e do mal.
né? Eu não conheço todo o mal possível, mas também não conheço todo o bem possível. O Paulo de Tarso mesmo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Precisamos tomar cuidado com essa frase, ela é real, mas não pode ficar servindo de desculpa para tudo quanto é tipo de atitude. O auto-perdão também é a base fundamental para que possamos perdoar o outro. Se eu não me perdoo, eu também não perdoo o outro. Por quê? Por causa da dureza do meu julgamento, tá? Então, se eu aprendo a me perdoar do erro, mudar de atitude e começar uma nova vida, eu também dou esse direito ao outro. Mas se eu ficar... Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, a síndrome de Gabriela, eu também não dou o direito de modificação ao outro. Então, se eu não me perdoo e não dou o direito de recomeçar para mim mesmo, eu não consigo fazer isso com o outro, tá? Todos nós erramos, e quando erramos, nos sentimos culpados. Por quê? Porque todos nós temos um senso moral dentro de nós. Agora, senso moral, ele não é o mesmo em todo lugar, tá? A moralidade nossa aqui é diferente da moralidade do Paquistão, certo? Então, vejam, principalmente no que se refere à mulher. A mulher aqui no Brasil vive de uma certa forma que é totalmente diferente da mulher lá do Paquistão. Agora, se elas estão certas ou se elas estão erradas, pouco importa. As mulheres daqui vivem nessa sociedade, as de lá vivem naquela. As mulheres daqui brigaram que nem umas loucas para chegar onde chegaram hoje, as de lá ainda não conseguiram fazer isso, mesmo porque se tentarem fazer, nos dias de hoje são mortas, né? E todos nós sabemos distinguir o certo e o errado. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a resposta do Livro dos Espíritos é interessante, porque é na consciência, não é na consciência do homem, porque é na consciência do Espírito, essa consciência que nos acompanha aqui na encarnação e fora dela, tá? E depois tem uma outra coisa, a nossa consciência, acostumada muito com culpa, que as religiões nos trouxeram isso, culpa e medo, para que pudéssemos ser dominados, ela sempre aponta o erro, não é? Às vezes a gente faz uma coisa boa, a consciência não mostra nada, mas a gente faz um erro, a consciência, tchum, tá? Precisamos tomar cuidado com isso. É como se nós fôssemos cuidar de uma árvore, tá? Às vezes eu estou preocupado com essa árvore. Nossa, eu vou ter que passar 5 minutinhos, não tem problema? Às vezes eu estou preocupado com essa árvore, com as folhas da árvore, tá? Mas o amor e o perdão é o trabalho na raiz da árvore. É essa raiz da árvore forte, bem colocada, presa ao chão, que vai dar um tronco, folhas e frutos que realmente possam valer a pena, tá? Então, não nos preocupemos com a beleza dos nossos atos ou com a feiura deles. O que importa é a intenção desses atos, tá? Em relação ao perdão, nós temos que pensar uma coisa também muito importante. Quando nós falamos de dar uma face, né, diferente daquilo que nós recebemos, nós também não podemos permitir abusos, tá? Pega as mulheres que, né, a cada não sei quantos segundos apanham em casa, às vezes são mortas, elas não podem ficar dando a outra face o tempo todo, porque elas estão sendo abusadas, tá? Então, dar na outra face não significa permitirmos abuso contra nós e não significa que podemos abusar do outro, mas sim entrar numa situação que nos liberte do passado, tanto da culpa, tanto da mágoa. Chega de carregar conosco aquele passado errado como se fosse uma cruz. Aí o cara fala, pô, na encarnação passada jogou pedra na cruz. Não foi na passada, foi nessa mesmo,
Entendeu? Vejam, eu vejo hoje, eu andei já há alguns meses que eu ando muito mal de saúde, perdendo alguns compromissos que eu gosto, deixando de fazer coisas que eu gosto, tendo que ficar muito tempo na cama. Aí eu digo, pô, meu Deus, qual é a sua? E ele responde, qual é a sua? Tá? Porque eu fumo até hoje, infelizmente. Bebi que nem uma mula velha, tá? Dormi errado, nunca cuidei muito bem do meu corpo. Isso, eu tinha lá 20, 30, agora com 50, o corpo está começando a se render ao fato de que ele foi abusado. Tá? Agora, para que o meu corpo possa ser perdoado, talvez eu tenha que trabalhar outras vidas, o meu corpo perispiritual, a tal ponto que ele possa compor um corpo todo sadio. Então não adianta eu ficar na cama e reclamando, oh meu Deus, está me sacaneando. Tá nada, é lei de ação e reação, simplesmente. Então não adianta reclamar disso. Agora, o auto-perdão também tem uma coisa muito interessante. Nós precisamos pensar primeiro no arrependimento, não é remorso. Remorso é um caminho errado. Remorso, na verdade, é um descaminho. Remorso é uma coisa que vai ficar só remoendo dentro de mim e não vai ajudar. Preciso ter o arrependimento. O que é arrependimento? Eu entendi o erro, não quero fazer de novo. Me arrependi, eu não quero viver aquela vida de novo. Pega, por exemplo, a pessoa que fuma e para de fumar. Tá? A gente acha que arrependimento é coisa só de igreja, não é. A pessoa que para de fumar, ela fala, me arrependi de ser fumante, parei de fumar. Pronto, tá? Isso é arrependimento, tá? Então, depois do arrependimento, nós temos a dissolução das negatividades, que é nos responsabilizarmos por aquilo que fizemos, tá? No caso do Espiritismo, ele não é uma doutrina na qual só basta pedir perdão. Não podemos transferir a responsabilidade de refazermos nossos passos com atitudes lúcidas e plenas, capazes de restaurar no outro e em mim o mesmo movimento de recuperação. Então não adianta eu querer transferir a responsabilidade que eu tenho de transformação. Deus me transforme, não é função dele. A função de transformação é minha. Tá? Então, depois da dissolução, tá, da negatividade, nós vamos para a reparação. A reparação é tentar consertar aquela situação, procurar refazer reparação a todas as pessoas às quais nós magoamos, salvo se essa reparação for pior do que não fazê-la. Tá? O marido trai a esposa, mas ele se arrepende e quer continuar no casamento. Se ele conta a esposa larga, tá? Então, às vezes, qual vai ser a reparação? Não contar aquele erro em si, mas ser um marido tão bom, tão melhor do que era antes, que repara uma atitude errada com uma atitude certa, tá? E depois da reparação, a gente também tem que ver a saúde, o crescimento, como depois de reparado o erro, a saúde nos pega, o crescimento nos dá vontade de viver, tá? E o auto-perdão também é uma coisa muito importante no sentido de alinhar-se com o seu eu superior, tá? Deus está dentro de mim, às vezes eu sinto dificuldade em achar esse Deus dentro de mim, mas se Deus está em mim da maneira que eu sou, eu posso agir em favor de Deus, tá? Da maneira que eu sou hoje. Estou restrito nas minhas possibilidades? Estou, mas tenho possibilidades, tá? Arrepender-se, como nós dissemos antes, é ato de alta importância. Responsabilizar-se, tá? A reparação e celebrar o perdão. Aí é uma coisa interessante. Celebrar o perdão, curtir o perdão, tá? Que eu recebi do outro, que eu dei ao outro, que eu dei a mim e recebi de mim mesmo, tá? Para a gente terminar também, outra coisa, a intensidade do ódio e do amor são iguais. Nós não tiramos o objeto do ódio e do amor da nossa cabeça.
Eu amo alguém, estou pensando nele direto. Eu odeio alguém, também estou. A minha intensidade de amar e odiar é a mesma. Pode ser pequena ou pode ser muito grande, tá? E para a gente terminar aqui, importante outra coisa da gente lembrar: não continuarmos repetindo o mesmo ato. Nós não vamos ter respostas diferentes para atitudes iguais. Se eu continuar com a mesma atitude, o resultado vai ser o mesmo. A única condição que eu tenho de ter resultados melhores é tendo atitudes melhores, e isso é minha responsabilidade, tá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Evangelho segundo o Espiritismo. E que a paz do Senhor nos acompanhe no final de semana e por toda a semana que está chegando. Paz a todos.